Boa noite a todos. É um prazer realmente estar de volta. A gente possa repartir um pouco do que essa doutrina maravilhosa sempre nos ensina. O tema que eu escolhi hoje é empatia e o amor ao próximo. Vamos falar um pouco desta relação de empatia e amor ao próximo. Quando a gente procura o conceito de empatia no dicionário, nós encontramos como frase comum a capacidade de se colocar no lugar do outro e entender os seus sentimentos, as suas ações, as suas reações, imaginando-se nas mesmas circunstâncias em que ele está. Mas será que é possível isso? Será possível se colocar no lugar do outro exatamente onde ele se encontra e viver da mesma forma as reações e ações que ele está vivendo? Muitas vezes nós nos colocamos sim no lugar do outro, mas a gente faz isso num exercício bem diferente do que seja a empatia. Todos nós já fizemos esse exercício, né? A gente fala, olha, se fosse eu não teria errado, não teria batido. Olha, se fosse eu, o vaso não teria quebrado. Como assim? Se fosse eu, não teria traído. Eu não. Ah, se fosse eu, não teria perdido aquele gol. Ele estava em frente ao gol, ele só ganha para isso, tão bem treinado. E, de repente, perde esse gol. Se eu tivesse lá, claro que eu tinha feito. Fica fácil agir corretamente quando a gente está no conforto do nosso lar, né? Sem vento, sem intempéries, né? Eu não sei por que ação, por que fato, por que ato passou aquela pessoa. Se ele teve um branco, se ele teve uma cãibra, se ele teve um estresse, se ele não dormiu bem. O que aconteceu para ele errar tão rude dessa maneira? Então, empatia é algo bem diferente disso. Essa capacidade de se projetar no lugar do outro para imaginar o que eu faria, né, corretamente no seu lugar, isso não tem nada a ver com empatia. Para se caracterizar a empatia, é preciso que eu me coloque no lugar do outro exatamente nas mesmas condições em que ele se encontra. Mas ainda assim, é possível isso? É possível eu me colocar nas mesmas condições e agir da mesma forma que você age? Entender a sua ação? A espécie humana conta hoje com quase 8 bilhões de componentes esparramados pelo planeta. Nós não temos nenhuma árvore parecida com outra árvore. E nenhum ser humano é parecido com o outro. Olha que confusão. Olha que imensidão de seres diversos, né, que nós temos esparramados hoje pelo planeta Terra. A ciência comprova que nós temos as nossas divergências. Você tem um modo diferente de pensar, de agir. E nas análises físicas, biológicas, químicas, emocionais, psicológicas que essa ciência faz, ela percebe realmente que cada ser responde de um jeito. Aí vem o Espiritismo e nos corrobora isso, e nos comprova que se realmente nós fomos feitos todos iguais, simples e ignorantes lá atrás, mas o nosso livre-arbítrio, aliado à nossa criatividade e ao mecanismo infinito das reencarnações, faz com que a gente escreva uma história muito única, muito peculiar, nunca igual a outro. Somos universos paralelos, completamente diferentes entre si. E aí a gente vai desenvolvendo a nossa personalidade de forma única e faz com que seja impossível eu conseguir entender a tua ação, a tua reação, exatamente aquilo que você fez da sua vida, porque eu não vivi da mesma forma que você. Posso ter vivido as mesmas experiências, posso ter vivido as mesmas circunstâncias, sofrido as mesmas dores, mas as nossas percepções são diferentes.
Numa mesma sala, eu sinto calor, você sente frio. O outro sente muito frio. Eu entro numa loja e o barulho me incomoda e as pessoas se divertem, ficam achando tudo legal lá dentro. Eu não aguento aquele barulho. Porque os nossos sentidos são diferentes. A piada que te faz rir, nem cócega me faz. O que te faz apaixonar, nem mexe comigo. A gente fala assim, nossa, mas o que ela viu nele? Ela viu o que eu não vi, por isso ela se apaixonou. Por isso ela se apaixonou. E realmente, o nosso cérebro, o nosso mecanismo cerebral, ele vai colhendo informações através dos nossos sentidos. Então, o meu olfato, a minha visão, a minha audição, tem gradações diferentes das suas. Eu tenho um paladar apurado, você tem uma visão melhorada, uma audição ótima, eu já não sou tanto. Então, tudo isso vai trazendo informações do meio ambiente que leva para o meu cérebro. E o meu mecanismo cerebral também é diverso. A minha constituição celular, a minha genética, tudo isso é diferente. E aí faz com que eu receba, por exemplo, a dor de uma forma completamente diferente que a sua. O meu processamento mental, ele capta essas informações através dos meus sentidos e processa do meu jeito, o teu do teu, o dele do dele. Então, uma dor de cabeça, eu não tomo remédio para uma dor de cabeça leve. Meu marido está dor de cabeça, ele já está correndo para o remédio. Ele é mais fraco? Não, ele é mais sensível à dor. Ele tem uma sensibilidade diferente da minha. E assim é com todos nós, né? Nossa percepção é variada e isso tudo faz com que a gente construa experiência em cima de experiências totalmente diferentes. E além disso, para complicar um pouco mais, nós estamos em constante movimentos. A gente não para. A gente está se formando e se transformando o tempo todo. Heráclito nos diz que nenhum homem pode se banhar 2 vezes no mesmo rio. Desculpe. Pois na segunda vez que ele vai passar pelo rio, o rio já não é mais o mesmo e ele também não é o mesmo. O ser humano muda. Então, como é que eu vou... A hora que eu começo a entender você já mudou. Então, fica muito difícil aplicar essa tal de empatia. Como é que a gente vai fazer, então? A gente se encontra hoje no mundo moderno que fala, vamos todos aplicar a empatia. Obrigada. Como aplicar a empatia? É possível? Com tantas distinções, não fica impossível aplicar isso daí? Bem, se por um lado nós temos tantas diferenças, tantas divergências no modo de ser e no modo de construir a nossa vida, como eu já disse, o Espiritismo, através das nossas inúmeras encarnações, vai fazendo com que as nossas histórias sejam únicas. Então, se é impossível mesmo eu imaginar exatamente aquilo que você está passando e me colocar no seu lugar, eu posso fazer diferente. Eu posso sair de mim, tirar esse olhar de mim e colocar esse olhar no outro para entender os motivos do outro, para imaginar os motivos do outro. Eu nunca vou saber exatamente qual que é o seu motivo, mas eu sei que você tem motivos, assim como eu. E é assim que a gente vai começando a trabalhar a empatia. Eu posso não conseguir saber exatamente a gradação da sua dor, mas eu sei que dor é dolorido em qualquer lugar. Quebrar o dedinho dói aqui, lá na China, dói na Europa, na América, em qualquer lugar. Ser enganado, ser traído é doloroso para qualquer um. Ser assaltado é desagradável para qualquer um. Perder um filho é uma dor incomensurável, seja para um beduíno do deserto, seja para uma mãe no Polo Norte, para um pai no Polo Sul. E isso a gente consegue entender.
Isso a gente consegue entender que há algo que nos une. Desenvolver a empatia, pois, é desenvolver o meu entendimento em relação a essa imensa família humana, a esse grupo, a essa espécie humana que, independente das nossas diferenças, tem motivos para ser como é. Todos nós temos motivos para ser como somos. Eu posso não concordar com os seus, mas a gente sempre se desculpa, né? Ah, olha, eu errei, eu estava nervosa. Olha, é assim, ó, eu passei muito problema na infância, por isso que eu sou assim, meio agressiva. A gente se desculpa, a gente busca os motivos para se entender. Às vezes esquece que todos nós temos motivos para estarmos aqui da forma que estamos. Quando a gente aplica a empatia para entender isso, a gente começa a fazer um ponto de ligação entre nós, seres humanos, e isso faz com que a gente tenha proximidade um com o outro. É assim, aplicando essa compreensão de que todos nós temos um motivo, e que eu quero que você entenda o meu, assim como eu quero, assim como você quer que eu entenda o seu, eu vou ligando, fazendo uma proximidade que faz com que eu desenvolva algumas virtudes. Eu desenvolvo a tolerância, a compaixão, o perdão, porque eu começo a entender, não exatamente, talvez, aquele motivo íntimo seu, mas eu imagino que você tenha motivo. E esse respeito pelo seu jeito de ser faz com que eu desenvolva, então, essa tolerância, essa compaixão e o perdão, até o perdão. Essas virtudes, né? E desenvolvendo isso, essa proximidade entre nós, ela gera cooperação, ela gera solidariedade, ela gera acolhimento e gera caridade. Olha o tamanho, olha a importância que tem a empatia. É através do desenvolvimento desse olhar para com o outro que eu vou diminuindo a distância entre eu e você e entendendo um pouco mais dos seus atos, por pior que sejam as suas ações. Eu posso não corroborar. O fato de entender empatia não tem nada a ver com julgamento. Nós não estamos fazendo um julgamento, uma análise para um julgamento. A empatia é uma análise, uma saída de si mesmo para olhar os outros e buscar esse entendimento. Buscar entender os atos alheios. Eu não vou entender tudo, como eu já disse, mas é diferente de fazer aquele julgamento. É diferente de passar por ali e não perceber que o outro tem dores, tem motivos, assim como eu tenho. Então, isso me faz estabelecer um precioso ponto de ligação, uma comunicação, uma proximidade. Eu posso não corroborar o que você faz, eu posso. Isso não vai fazer que seja certo aquilo que é errado. Você está agindo realmente errado. Mas eu começo a entender por que a humanidade age de determinada maneira. E eu sempre falo assim, se Deus permite, quem sou eu para não permitir? Porque às vezes eu me questiono. Por que será que Deus permite tanta maldade, tanta crueldade ao nosso lado? Mas aquele lá é filho dele igual eu. Ele está tentando ajudá-lo, desenvolvê-lo através das experiências. E quem fui eu ontem? Então, são muitos questionamentos que esse papel da empatia, ele pode gerar uma compreensão muito grande e dentro da espiritualidade, dentro da religiosidade, é imenso esse papel. É imenso, é por meio disso que eu vou saindo de mim e vou me aproximando e dirimindo os conflitos, como disse Jesus. O que Jesus pregou tanto? Gente, vamos ser compreensivos, vamos perdoar, vamos amar, para que a gente possa diminuir os conflitos, porque não é fácil viver no meio de tanta gente diferente. É claro que vai dar confusão, né? É claro. Então, além do que, observar o outro, esse reflexo meu, quando eu observo o outro, eu estou aprendendo de mim mesma. Às vezes é difícil eu ver em mim, né, o egoísmo. Eu falo, eu sou uma pessoa egoísta.
Mas, às vezes, o egoísmo do outro está tão mais ampliado ali. Às vezes eu encontro uma pessoa que demonstra tão mais ampliado o egoísmo, que aí eu percebo o que é o egoísmo. E aí um dia eu me encontro e falo, eu também tenho isso. Então, quando eu me conheço, eu te conheço. E quando conheço essa família humana, eu vou descobrindo de mim. Então, a empatia também ajuda, ela me traz uma ajuda no autoconhecimento. Ela ajuda a desenvolver o autoconhecimento. Somos todos reflexos uns dos outros, né? Então, eu posso me ver quando eu te vejo também. É extremamente benéfica ao nosso crescimento e pode sim ser aprendida, pode ser adquirida, como qualquer virtude. Nós não nascemos vazios, simples, ignorantes de conhecimento, e nós não estamos aqui para adquirir experiência, sabedoria, conhecimento. Então, tudo pode ser aprendido. A empatia também pode ser aprendida, adquirida. Ela é um desafio ao qual nós nos lançamos quando nós queremos entender o outro. E ela pode ser uma ótima ferramenta, uma ferramenta extremamente útil quando a gente vai desenvolver, para a gente poder desenvolver o mandamento maior da lei, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É impossível amar o próximo se nós não tivermos empatia. É impossível. É na busca do aprendizado do amor ao próximo que a empatia traz a maior contribuição para nós. Por isso eu escolhi o tema empatia e amor ao próximo. Amar a Deus, nesse mandamento, amar a Deus não é tão difícil, porque a gente aqui, que a gente não é ateu, já passamos dessa fase, nós acreditamos em Deus, nós confiamos em Deus, e Deus é tão bondoso, é tão perfeito, é tão justo, que amá-lo não é tão complicado, não é tão difícil. A gente está treinando para amar bem, né? Amar corretamente, mas não é tão difícil amar a Deus. Amar a si mesmo, como a gente se desculpa, a gente sabe os motivos próprios, a gente acaba se amando também. Algumas coisas que a gente faz, a gente passa alguns períodos que a gente não gosta muito da gente, mas não é tão complicado assim. Acho que a gente tem essa visão íntima. Mas amar o próximo não é fácil. Essa dificuldade, ela começa já na própria definição do que seja esse próximo. Quem é o próximo? Lá no dicionário, eles nos trazem que o próximo é aquele que está perto, meio óbvio, né? É cada pessoa em particular, o conjunto de todos os homens, generalizou. Mas lá no Evangelho de São Lucas, ele nos demonstra que o nosso próximo é todo aquele que podemos ajudar. Aí ampliou mais ainda, né? Todo aquele que nós podemos ajudar. Ou seja, a humanidade toda. Porque nós podemos ajudar qualquer pessoa. Qualquer um pode receber a nossa ajuda. Então, quem é o nosso próximo? Qualquer pessoa. Se nós já temos dificuldade de amar aquelas pessoas ali que estão perto da gente, que faz parte da nossa família, que conviveu conosco, que tem uma história de vida junto conosco, se nós temos dificuldade para amar o nosso irmão, a nossa mãe, o nosso pai, corretamente, né? Amar daquele jeito assim, saudável, daquele jeito doce, que às vezes a gente dá umas tropeçadas nesse amor doméstico. Se é tão difícil amar quem está próximo, e aquelas pessoas que a gente entende, que a gente percebe, que a gente tem uma afinidade, como é que a gente faz para amar esse próximo que está um pouco mais longe da gente? Como é que eu faço para amar essas pessoas que estão do outro lado do planeta, fazendo coisas que às vezes eu critico bastante? Porque amar alguém tão bondoso quanto Chico Xavier é fácil. É doce como Madre Teresa, pacífico como Gandhi, né? Tantas personalidades bonitas, pessoas inteligentes, tantas celebridades simpáticas dos nossos dias, são fáceis de ser amadas. Mas e aquela pessoa que não tem muito esse brilho, né? Porque, na verdade, as pessoas que nos chegam, não chegam tão doces, tão carinhosas, tão bondosas. Elas chegam estressadas,
Elas nos chegam irritadas nos dias, agressivas. E elas trazem ali conflitos mal resolvidos, impaciências, violências, coisas bem cruéis às vezes. Como é que eu amo esse próximo que me mostra essa crueldade, que me trata às vezes tão mal? Como fazer? Como que eu posso amar alguém que depreda a minha casa, que vai lá, quebra o meu muro, né? Estraga o meu portão? O vândalo, aquele que faz um barulho, ele para o carro bem na minha janela quando eu preciso dormir, coloca um funk bem alto. Como é que eu amo? Como é que eu faço para amar esse próximo? Né? Aquele que me assalta, o corrupto que rouba o alimento do meu filho. Como é que eu posso amar o meu filho e esse corrupto? Como é que eu posso amar o meu filho e amar o assassino que mata o meu filho? Será que é isso que Jesus nos chamou a fazer? Bem, não dá para ter a mesma ternura, a mesma simpatia que eu tenho pelas pessoas que eu tenho afinidade. Da mesma maneira, não dá para ter essa mesma afinidade, esse mesmo amor por alguém que me fere, que é o meu inimigo, que me dá tanto problema, que me traz tanto prejuízo. Não dá. É lógico que o ser delinquente, ele não desperta os mesmos eflúvios de amor que um amigo querido. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, eles concordam com isso. Lá ele está falando que o amor abrange doação, a entrega, a confiança, a identidade. E não dá para conseguir ter isso com aqueles que não são desconhecidos. Eles dizem, enfim, ninguém pode sentir em estar com um inimigo um prazer igual ao que sente na companhia de um amigo. Um dia, talvez, a gente possa conseguir ter esse amor por todos, mas, por enquanto, a gente não tem estrutura ainda para ter dessa maneira. E não é isso o que eles estão falando lá no Evangelho. Amar ao próximo é algo um pouquinho mais superficial, vamos dizer assim, na questão sentimental. E por que a empatia tem tanta ligação, tem tanta importância nesse amor? Para eu amar esse próximo, eu preciso ter uma visão espiritualizada do outro, dessa outra pessoa. Eu tenho que vê-lo como um espírito que, como eu, está numa luta cotidiana, numa dificuldade para passar da condição de animal para a condição de espírito luminoso. É difícil lapidar o espírito. É difícil. Jesus, os bons espíritos, os amigos espirituais, eles sabem exatamente dessa dificuldade. E é isso que faz com que eles tanto nos ajudem. Não é fácil. Não é fácil lapidar esse espírito. Então, se eu tenho um olhar espiritual, se eu começo a olhar esse próximo como um ser espiritualizado, um espírito falível, ignorante do bem, um ser que se arrasta da imperfeição para a perfeição, como eu, um produto divino, como eu começo a quebrar um pouco a minha resistência. O Espiritismo nos ensina que a nossa história não começou hoje. Nossa história começou, às vezes, lá na infância, né? A minha personalidade, eu comecei a tecê-la, eu tenho emoções que eu já nem sei por que eu sou assim hoje. Mas, às vezes, eu volto lá na infância, a minha criança interior está lá. Mas tem coisas que são anteriores, estão lá no útero, ou muito mais atrás ainda, em outras vidas. Quem fui eu em outras vidas? Por onde eu andei? A construção do ser que eu sou começou muito, muito lá atrás. Então, o jovem que assassina os seus pais, aquele terrorista que destrói milhões de pessoas do outro lado, ele enlouqueceu de repente? Esse assassino, essa pessoa que mata, né? Parece que de uma forma tão fácil. Eles enlouqueceram de repente? Porque até para enlouquecer, os transtornos não acontecem num salto. Ele vai se desenvolvendo com a história da vida, né?
com uma construção mental aí, espiritual, emocional. Então, essas pessoas, a história dessas pessoas, ela não começou agora. Ela não começou. Quais os motivos de tamanha crueldade? O que levou aquela pessoa a fazer tudo aquilo? Se a gente começar a entender, e é aí que entra a empatia, que essa história não começou hoje. E que eu posso realmente não entender nunca os motivos dele, porque talvez ele nem me conte, eu nunca vou descobrir quais são os motivos reais. Mas eu sei que tem um motivo para ele ser como ele é. É no desenrolar da sua vida, do histórico, no tricotar da sua vida que ele foi construindo aquele ser que está ali. Mas esse ser não foi feito como eu lá atrás, simples, ignorante, né? Com aquele germe do bem, tudo estava ali. Por quê? Porque máquina de transformar humanos passou essa pessoa? Que se deformou tanto nesse contexto, que destruiu tanto bem que havia dentro dela. Então, quando eu penso que o assassino não começou hoje, talvez esse algoz de hoje tenha sido uma vítima ontem. Então, pensemos, uma criança que é abusada, uma criança que é torturada, ela vai ter problema quando ela se tornar um adulto. E imagina isso acontecendo em várias vidas. Como que está essa estrutura? Há um tempo atrás, eu ficava muito curiosa em imaginar. Sempre acontecia, né? Agora está acontecendo em todos os lugares, mas antes era mais nos Estados Unidos, né? Que acontecia aqueles tiroteios, né? As pessoas entravam no McDonald's, matavam todo mundo, entravam no lugar, começava a tirar. Sim, uma pessoa normal, comum, sem uma ligação política, sem uma ideologia, ela geralmente não tinha esse histórico atrás, ela não estava nesse contexto, ela entrava e matava as pessoas. E uma vez eu ouvi uma explicação muito lógica dentro do espiritismo, não me lembro se foi num filme, num livro, não me lembro agora, que dizia o seguinte: imagine a seguinte situação. Ali nos Estados Unidos, em algumas regiões, havia um povo primitivo, alguns indígenas que estavam se desenvolvendo naturalmente, estavam ali nascendo, renascendo, naquele contexto. E, de repente, chega, né, um grupo de humanos e expulsa esses tribais, né, essas pessoas que estão no começo ali, primitivo, expulsa e mata e faz atrocidades ali. Imagina o olhar desse indígena sendo assassinado, vendo a sua família toda ser assassinada, a sua comunidade pegando fogo. E ele morre. E o Haroldo sempre nos fala assim, que a gente tem que imaginar que a gente falece, a gente morre, vai, desencarna. E assim, imagina um japonês desencarnando. Será que ele vai para uma colônia aqui no Brasil? Que ninguém nem fala. Porque assim, a gente passou para o outro lado e nunca aprendeu línguas assim, automaticamente. Então, a gente tem que se comunicar, tem costumes, tem coisa. Então, ele fala assim: geralmente tem os núcleos próximos, onde a gente desencarna para a gente conseguir se desenvolver ali, seja num posto de atendimento, seja algum grupo qualquer. Então, imagina esses indígenas, sabe, ali naquele meio e voltando a reencarnar no mesmo meio depois de muito tempo. Passam-se 100 anos e lá vem alguém ali que reencarna, nasce novamente. E aí ele encontra uma cidade onde era a sua tribo. Claro que ele nem lembra que ele era índio, não se trata disso. Mas no seu inconsciente, na sua estrutura espiritual, ele ainda está, de certa forma, primitivo nas suas experiências. Ele parou naquela experiência primitiva. E ele vai continuar ali. Tudo bem. Isso acontece todo dia, a gente, né, volta depois de 100, 200 anos e vê tudo mudado. Mas essa pessoa que partiu muito mal resolvida, sofrendo traumas, foi vítima
e viu tudo desaparecer, ela pode voltar com um sentido muito, muito voltado, focado para a vingança. Sim, seria normal, vamos dizer. Mas também ela pode não querer vingança, mas mesmo se ela não queira vingança, ela vai estar tão desestruturada, ela vai estar achando tudo tão confuso, e aquilo tudo ali vai representar o quê? Aquelas pessoas que estão ali são os inimigos, que ela precisa se defender. Então, aí eles enlouquecem. Um dia ele enlouquece, ele está ali, ele não sabe o que ele quer matar. E ele entra num lugar e começa a matar todo mundo, nem sabe direito por que aconteceu. Eu não estou dizendo que todo mundo que matou alguém no restaurante foi um índio, não é isso. Eu estou dando um exemplo do que pode ser visto como, né, para a gente entender que a história de cada um, ela começa muito lá atrás. E eu nunca vou saber os motivos. Nunca vou saber. Mas saber que esses motivos existem é o que me faz ter empatia. Então, a empatia me traz os possíveis motivos do outro e me faz percebê-lo tão falível quanto eu, né? Me faz percebê-lo na mesma condição evolutiva em que eu estou. E me faz despertar a compaixão por ele. Quem foi essa pessoa? Com certeza, ela passou por momentos terríveis. Porque eu digo assim, se nós vivermos dias felizes, ninguém que está feliz está querendo fazer mal para o outro. Né? Agora, falo assim, na nossa construção normal, ser feliz, estar tudo bem, faz com que a gente... Né? Agora, as coisas começam a dar errado, a gente começa a se irritar. E as coisas começam a dar muito errado, a gente começa a se irritar muito. E a gente começa a se modificar. E se tudo dá muito complicado, dá muito errado, dá muita dor, a dor que eu vou sentindo vai me transformando. O que eu fiz com a minha dor? Eu gostaria muito de ser entendida, né? Na construção que eu usei para mim mesma, foi o que eu consegui fazer para chegar até aqui. E aí você também vai querer que eu entenda a sua construção. Isso é uma relação de empatia, né? Empatia me leva ao amor pela espécie humana, quando eu consigo visualizar todas essas dores, todo esse processo humano dentro desse mecanismo, eu vou entendendo o todo. Nunca vou corroborar. Não se trata de admitir que é assim a vingança, mas eu vou entender e vou acolher essa pessoa e vou ajudá-la. Vamos tentar tirá-la desse ciclo de sofrimento. Vamos tentar ajudar, colaborar. E esse amor pela espécie humana, eu falo assim, quando a gente gosta, por exemplo, a gente gosta de determinado animal, a gente gosta de cachorro, gosta de todos os cachorros, todo cachorro é bonito. Eu gosto de gato, nossa, os gatos, pode ser um gato mais feio, estrupiado que for, que a gente tem aquele carinho, a gente quer levar, a gente entende aquela espécie, né? Imagine que a espécie humana, a gente possa ter esse carinho por essa espécie humana, por mais feio que às vezes a gente possa nos demonstrar, possa parecer. Afinal, não é assim que Jesus nos ama? Deus nos ama, Deus permite. Por quê? Porque ele sabe, Deus sabe, que aquele ser criado simples e ignorante, aquele produto divino, ele vai chegar à perfeição. É um mecanismo perfeito que vai se autocorrigir e que vai demorar o tempo que for, ele vai chegar à perfeição. Se não fosse assim, Deus não seria perfeito. Mas Deus criou alguma coisa imperfeita? Não, ele criou algo perfeito. É que é uma obra inacabada que está se construindo. E a beleza está até nessa construção. É por isso que ele não desiste do pior dos seus filhos. Porque ele sabe que é uma questão de tempo para aquele ser também virar um anjo. Quando Jesus nos incita a ter esse amor, a ter esse olhar, ele está nos falando que nós somos uma interligação de elos e que nós precisamos ajudar uns aos outros. Todos fomos criados iguais, não sei o que te deformou, mas se a gente tiver um olhar de bondade, um olhar de carinho,
a gente pode desenvolver a empatia. E desenvolvendo a empatia, nós vamos ter tolerância, compreensão, compaixão, ajuda, acolhimento. Isso é amor ao próximo. Lembra? Amar ao próximo não é achar aquele ser maravilhoso, por pior que ele seja, não é gostar, né? Desenvolver um amor, né? Que eu não vou conseguir desenvolver por um ser com o qual eu não tenho relação nenhuma. Amar ao próximo é esse acolhimento, essa identidade de jornada existencial. Estamos todos juntos no mesmo barco, estamos todos juntos vivendo experiências na Terra e nós precisamos nos acolher, nos compreender, nos amar. Isso é amor ao próximo. E isso a gente começa a desenvolver quando a gente aplica a empatia nos nossos dias. Muito obrigada a todos. Eu agradeço muito a atenção e espero que a gente possa desenvolver muita compaixão, muito amor, muita empatia por todos os nossos dias. Muito obrigada.